Olá, eu sou Amanda do programa Empreender da CIRP. Em tempos de pandemia, descobrir novas alternativas para aumentar as suas vendas e se relacionar com sucesso é algo precioso. O WhatsApp se tornou uma poderosa ferramenta de vendas e relacionamento. Vocês vão aprender como utilizar e quais são as ferramentas para ter sucesso com o WhatsApp. Essa videoaula ela será ministrada pela especialista em marketing digital Vivian Piovani, da empresa Sonit Marketing. Vivian, eu quero agradecer primeiramente, imensamente, por você ter aceitado o nosso convite de ministrar essa videoaula sobre o WhatsApp nesse momento tão difícil que todo mundo está passando, que todos os empresários estão passando com a pandemia. E eu acredito que nós vamos conseguir cumprir o nosso papel quanto associação comercial de auxiliar os nossos empresários nesse sentido. E eu quero também fazer um convite a todos que estão nos assistindo, caso vocês queiram pedir o material dessa videoaula, é só acessar o nosso WhatsApp, que é o 991982405, ou entrar em contato no 3512-8141, ou pedir através do e-mail cursos@cip.com.br. Vivian, mais uma vez, obrigada, e agora eu vou passar a palavra para você. Obrigada, Amanda. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso dia a dia, para que nesse período a gente possa assim, ser útil, ajudar as pessoas a conseguir passar por esse momento complicado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como vender e se relacionar com sucesso no WhatsApp. Eu tenho atendido alguns clientes e a gente tem feito um trabalho bem legal relacionado ao WhatsApp, principalmente ao trabalho de clientes que eles já atuavam, né? A gente fala muito sobre o banco de clientes, que isso é importantíssimo, né? O cadastro de clientes. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor como que a gente pode se relacionar de uma forma correta pelo WhatsApp, porque é uma ferramenta hoje que é fantástica. Vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta WhatsApp, depois a gente vai falar sobre o WhatsApp Business e depois a gente vai falar sobre estratégias. Então, o WhatsApp hoje ele é um aplicativo mais usado pelos brasileiros, porque a gente conversa com eles, com os amigos, a gente faz felicitações, negociações, algumas conversas em diversas formas, a gente resolve problemas e eu já ouvi muitas pessoas, inclusive eu, prefiro 1000 vezes falar pelo WhatsApp do que pelo telefone. E isso é uma realidade, assim, muito grande em relação aos clientes também. Então, a gente precisa entender como que funciona o WhatsApp, que tipo de conversa a gente vai trabalhar, porque a gente está acostumado a trabalhar ao longo do dia com o WhatsApp numa versão com os amigos, com os familiares, e quando a gente fala com clientes é um pouco diferente. Como toda ferramenta, o Facebook, o Instagram e qualquer outro aplicativo, eles estão começando a entender que o relacionamento entre empresa e cliente é diferente do relacionamento de amigos e familiares com a pessoa. Mesmo que a gente fala num relacionamento, esse relacionamento tem que ser entendido de uma forma diferente entre esses dois públicos. E para isso que todos eles criaram a fanpage e o Facebook, o Instagram comercial e o Instagram comum, e o WhatsApp Business e o WhatsApp. Então, a gente precisa entender para que serve cada uma dessas coisas. Em geral, eles servem para que a gente consiga ter um relacionamento melhor com nossos clientes. Todos eles vão trazer métricas para vocês, e essas métricas são fundamentais para que a gente tome qualquer decisão no nosso negócio. Então, ele é um aplicativo muito focado para empresas. Não é difícil de lidar, eu já vi muitos clientes falando, eu não gosto de trabalhar com ele, que ele trava. Ele é um aplicativo como qualquer um outro, e ele vai dar problema como qualquer um outro. Inclusive, nessa época de pandemia, a gente tem ouvido muito falar, inclusive a rede, quando a gente abre alguns chamados, a rede está muito lotada de pessoas, está com um aumento de 40%, de 30% a 40% das pessoas, e vira e mexe, ela está dando problema. Então, você publica, ele despublica. Você publica, a legenda some. Você faz impulsionamento, não acontece. Então, é um aplicativo, é uma empresa, igual qualquer uma, que vai ter alguns problemas,
e que a gente vai ter que adequar porque a gente utiliza essa empresa para falar com os nossos clientes. Então, quando a gente utiliza o WhatsApp Business, a gente já nota uma mudança no comportamento do consumidor. O consumidor, ele parece que ele tem uma certa confiança a mais para falar com a empresa. Não está falando só com uma pessoa, ele está falando realmente com uma empresa. Ele inspira mais confiança. Esse WhatsApp, ele te dá a possibilidade de oferecer serviços personalizados para os clientes. Ele tem como você manter alguns contatos através de mensagens de ausência, que você pode colocar, na realidade, não só de ausência. Você pode colocar de ausência, você pode colocar de boas-vindas, você pode colocar o tipo de mensagem que você quer. O mais legal são as métricas que ele tem para que a gente tome avaliação e tome uma decisão do que vai fazer com a empresa, tá? O que assim, na primeira vista, o que ele muda, esse WhatsApp? Quando você vai mandar, você vai conversar com uma pessoa no WhatsApp, ele tem a possibilidade de fazer a apresentação da tua empresa. Então, lá, ele vai mostrar assim, quem é a tua empresa, qual é a localização da tua empresa, o que ela faz, a empresa, qual é o teu catálogo de produtos. Então, você não está só conversando com o cliente, você está divulgando o seu negócio simplesmente por falar, responder uma mensagem para ele, porque o WhatsApp, a hora que a pessoa entra, ela vê que está conversando com uma conta comercial. Essa conta comercial tem toda a descrição dela no próprio WhatsApp. E a pessoa, se ela quiser saber mais, ela pode entrar e ver os produtos que você tem, que esses produtos você pode atualizar o tempo todo. Então, a gente trabalha com um restaurante aqui, todo dia ele atualiza o que vai ter de cardápio para mandar para os clientes. Então, essa é uma forma de apresentação da sua empresa. E é um formato bem legal, porque aí você já cria um catálogo, aí tem um modelo, que acho que eu coloquei, fui dando um print na tela para vocês darem uma olhada. Então, assim, a função principal dele é apresentar vocês. Então, como é que é a apresentação desses serviços? Ele vai aparecer ali, ó. Crie um catálogo, envie os itens a seus clientes e libere um espaço no seu celular, é outra coisa. Mas o que você precisa? Você precisa fazer a sua apresentação, mostrar para o cliente o que você faz, qual é a tua função, incluir o seu catálogo de serviços e utilizar as mensagens automáticas. A mensagem automática, ela serve para falar quando o horário que você trabalha, ou se muita gente fala assim para mim, ai, Vivi, mas eu faço uma divulgação, vem gente me perguntando às 11 horas da noite, é um horário que eu não estou trabalhando. No seu WhatsApp Web, o WhatsApp Business, ele vai avisar, olha, trabalha das 9 às 18 ou das 7 às 9, vocês que decidem, e a hora que ele mandar uma mensagem, ele já responde, olha, recebemos a sua mensagem, assim que estiver disponível, a gente entra em contato com você. Então, ele não deixa o cliente esperando, ele vai dar uma resposta e depois você tem que entrar e visualizar o que você quer, tá? Então, assim, ele é o ideal para que a gente consiga apresentar a nossa empresa. Esse formato você não encontra no WhatsApp comum. Uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar é o seguinte: a ferramenta ela está disponibilizando um acesso melhor para que a gente faça com os clientes. Nas redes sociais acontece a mesma coisa, eles disponibilizaram em alguns momentos, dependendo a conta, se você infringe alguma regra de não trabalhar o perfil comercial e fica atendendo seus clientes no perfil pessoal, você pode ser punido em alguns momentos. No caso do WhatsApp ainda não tem esse problema, mas a gente entende que isso vai acontecer. Por que a gente acha isso? Porque ele já está disponibilizando uma ferramenta de acesso que vai liberar você um acesso melhor, um relacionamento melhor com o teu cliente. E isso fica até uma coisa mais profissional. Então, isso é importante vocês trabalharem, tá? Ele tem umas métricas. Essas métricas é o principal item que a gente tem que avaliar. Então, assim, o que eu falo bastante para os meus clientes? Você para, você pensa, você faz um planejamento na tua empresa do que você vai postar, do que você vai escrever,
do que você vai vender, a forma que você vai vender. O WhatsApp ele tem que entrar como uma estratégia de vendas. E essa estratégia de vendas não é pegar tudo que vocês têm e sair disparando no WhatsApp, tá? Então, se você trabalhar com o WhatsApp, o business, você já vai ter essas métricas para que você consiga sempre trabalhar de uma forma positiva, tá? Então, o que que ele tem? Ele tem a taxa de recebimento, a taxa de abertura, taxa de resposta e visualização do status. Então, como que funciona cada uma? Ó, a taxa de recebimento, ela mostra a quantidade de usuários que receberam a sua mensagem. E aí você consegue, nessa taxa de recebimento, identificar quais são as contas ativas. Por que isso? A gente tem que fazer uma oxigenação sempre dos nossos cadastros, porque é normal um cliente vir, ser o nosso cliente, e aí a gente vai ter que entrar na parte do atendimento ao cliente. Mas, por exemplo, quando você faz alguma divulgação, o cliente te conhece. Aí ele conheceu a sua marca, ele gostou da sua marca, ele foi lá e comprou. Então você já tem um cadastro dele para depois trabalhar. Se ele continuar comprando, quer dizer que ele é um cliente ativo. Pode ser que ele comprou 2 vezes e não quis comprar mais. Aí você tem que ver por que será que ele não quis comprar mais. Pode ser que ele não quis comprar mais porque ele foi um cliente que veio, conheceu o teu produto, não era o que ele queria, ele comprou uma segunda vez e ele voltou para a marca dele. E com isso, ninguém faz a oxigenação do cadastro e vai tendo aquele monte de cadastro. Quando a gente começa a trabalhar com o WhatsApp, com as vendedoras, acontece muito assim. Mas, Vivian, a gente tem mais de 10 mil cadastros. Ok, quantos são ativos? Ah, não sei. Então, eu tenho o primeiro passo, que é esse cliente que acaba saindo e voltando para a empresa que ele gosta. Eu tenho o cliente que acabou com aquele celular, não tem mais aquele celular, está com outro número. Então, assim, quando a gente trabalha com taxa de recebimento, eu consigo ver quem é o cliente que está recebendo. Se eu só não vou saber se aquele número foi para outra pessoa, eu não vou saber se ele foi, se aquela outra pessoa quem é. Mas pode acontecer daquela pessoa já vir com uma mensagem falando, olha, não me manda mais mensagens. Então eu consigo ter uma ideia. O que a gente fala de métricas não são as métricas tão prontas, mas são métricas que pelo menos dão norte para a gente. As duas métricas que estão aqui, que estão escritas em laranja, elas são métricas do próprio Instagram, do próprio WhatsApp. As outras duas métricas, que são as oficiais, essas outras duas métricas são métricas que a gente consegue visualizar e tirar alguma outra informação, tá? Então, com isso, essa taxa de recebimento, você tem que entender o seguinte: da mesma forma que você vende um produto, você dá baixa no sistema, você faz o fechamento do caixa, o WhatsApp tem que ser da mesma forma. Quem é responsável pelo caixa, pelo WhatsApp? Quem vai mandar mensagem? Qual é a mensagem? Para quais clientes? Quem que está recebendo? Quem que não está recebendo? E quais são as atualizações que você vai fazer diariamente nessa conta? Então, o WhatsApp, ele tem que ser... a gente tem que ter um outro olhar. O WhatsApp é uma ferramenta de maior proximidade do cliente, porque ele chega no celular do cliente. É diferente da rede, que a rede não mostra para todo mundo, mostra só para algumas pessoas, que daí depois pesquisem sobre isso. Você tem que pagar para ela anunciar e vai pelo comportamento da pessoa. O WhatsApp já é uma mídia que vai bem rápida e bem direta, então você tem que fazer de tudo para que alcance ela de uma melhor forma e que não seja inconveniente. Então, essa atualização, uma pessoa destinada a trabalhar com esse WhatsApp, é onde você tem o retorno. Quando começou a pandemia, não a rede estava lotada, às 6 horas da tarde, todo mundo resolveu fazer live, e a gente começou a trabalhar uma estratégia de WhatsApp com os clientes. Quando a gente começou a trabalhar isso, foi quando eles conseguiram atender e vender trabalhando o relacionamento. E aí, em alguns clientes, eles tiveram tanta demanda que a gente teve que fazer algumas padronizações, que aí eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Então, a gente tinha que fazer algumas coisas diferentes dentro do WhatsApp para facilitar o atendimento, certo? Aí é onde a gente vai entrar em estratégias, eu passo para vocês. A taxa de abertura,
é uma taxa que a gente chama de leitura, que se refere aos usuários que visualizaram a mensagem. Ele é muito parecido com o WhatsApp comum, porque você viu que a pessoa recebeu. No nosso caso, a gente vê o checkzinho lá que chegou, e se ficar de outra cor, você consegue visualizar a mensagem. Só que nesse caso aqui, o WhatsApp ele te dá números de tantas mensagens enviadas, tantos abriram, tantos chegaram, ele consegue te dar números, certo? E você consegue analisar, nesse primeiro momento, a taxa de rejeição. Essa taxa de rejeição você consegue analisar, porém, tem algumas pessoas igual eu, que quando chega alguma coisa, eu não consigo fazer aquele númerozinho olhando lá. Então, geralmente eu abro, mas eu não presto atenção. Eu não entraria, por exemplo, nessa taxa de rejeição. E tem muita gente que é assim, mas a maioria deixa, falando, não liberei essa pessoa para entrar em contato comigo, não quero ver, e acaba deixando, tá? E essa taxa de abertura, ela serve para você melhorar a sua rede social. Então, se você mandou alguma coisa, as pessoas receberam e estão abrindo, e, por exemplo, você consegue ter uma ideia, mandamos, vamos supor que é um comércio de roupa, mandamos uma calça, mandamos uma blusa e mandamos um casaco. O casaco todo mundo abriu. Bom, então vamos já pegar a rede social, já vamos fazer uma divulgação, vamos colocar no status do WhatsApp a parte que o pessoal mais abriu, que mais se interessou. Então, isso chama atenção, tá? A taxa de resposta, ele não é um dado oficial do WhatsApp, e você pode ter uma ideia como se fosse assim, o número de mensagens abertas, que é a taxa de abertura, menos o número de mensagens recebidas. Então, abriram 10 mil, eu mandei 10 mil WhatsApps, 100 abriram e 2 me responderam. Então, eu já consigo ter uma ideia de taxa de resposta, né? De quanto que o pessoal está me respondendo versus quanto que eu mandei. E isso a gente trabalha o funil de vendas, que é o próximo slide que a gente vai falar. Por quê? Não sei se todo mundo sabe, mas existe um funil de vendas. Esse funil de vendas, ele é trabalhado e foi assim muito difundido através da rede social, mas o funil de vendas já existe há muito tempo e ele é principalmente para a equipe de vendas. Então, o que é o funil de vendas? O funil de vendas nada mais é de um tanto de pessoas que entram, algumas que se interessam e menos da metade, da metade, da metade que compra. Então, isso tem que ser muito difundido com o vendedor, porque quando a gente começa a trabalhar o WhatsApp, os vendedores falam assim, nossa, mas eu mandei 20 WhatsApp e não tive uma venda. Sim, é assim, é o funil de venda. Você mandou 20 WhatsApp. Desses 20, algum começou a conversar com você, falou com você, porque daí a gente já desce, como a gente entende que o pessoal está gostando. E aí, desses que entraram em contato, a gente tenta trabalhar uma venda, certo? Então, é realmente um funil de vendas que a gente tem que entender, tem que passar isso para o funcionário. E quando a gente vai trabalhar o WhatsApp, a gente divide listas, passa para o funcionário com números. Então, olha, você vai trabalhar 20 contatos nesse dia, outro dia 20 contatos, outro dia 20 contatos, no final da semana você falou com 100 pessoas. Quando a gente trabalha isso, a gente trabalha direcionado. Não é um trabalho de simplesmente disparar para todo mundo, que isso não resolve, tá? A não ser que você tenha uma lista de clientes que já amam receber suas notificações, que você já criou um relacionamento, aí você consegue fazer essa tal dessa lista de transmissão. Fora isso, é um cativar diariamente de cada cliente, certo? E depois a gente tem a visualização do status, que é como se fosse os stories das redes sociais, que é uma lista de contatos que você consegue ver quem viu e o horário que viu. E isso é muito bom, porque se você consegue ver até o horário que a pessoa viu, você consegue também resolver isso na rede social. Olha, se eles estão online no WhatsApp, pode ser que nesse momento ele também entre na rede social. E aí você vai fazendo essa análise. Olha, eles estão mais abertos em horário das 9. Eu tenho um cliente que o pessoal vê tudo que é rede social às 9 da noite e o WhatsApp dele às 5 da tarde. Isso é padrão. O do restaurante, tanto a rede quanto o WhatsApp,
ele fica o maior tempo a partir das 11 da manhã. Então, com isso, você vai trabalhando e vai vendo. O horário do WhatsApp é o que vai mandar na rede? Não, ele é um direcionamento de teste. Então, você viu o melhor horário que aconteceu na rede, no WhatsApp e joga para a rede para ver se isso vai reverter também com o melhor horário. Se não for, aí cada uma você vai analisar de uma forma diferente, certo? Vamos para a próxima. Só um minutinho, que agora ele travou tudo aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar um pouquinho. Deixa eu só interromper. Pronto. Sobre estratégia, tá? O que a gente vai falar sobre estratégia? Qualquer ferramenta, qualquer coisa que a gente vai trabalhar, tem que ter uma estratégia. Tem que ter. Então, não é só assim, pega e manda para todos os seus contatos, posta qualquer coisa. Não é assim. Então, sempre a gente trabalha uma ferramenta, uma estratégia definida, e o que a gente definir dessa estratégia, a gente vai para o WhatsApp, tá? Então, vamos falar um pouquinho de estratégia e um pouquinho do dia a dia como estratégia. Então, vamos supor que, por exemplo, acabou de passar o Dia dos Namorados. E a gente está nesse período agora que vai começar a festa junina. Só que você tem uma semana praticamente até começar tudo isso. Então, o que você vai fazer? Você vai parar de trabalhar o WhatsApp? Não. Você vai trabalhar continuamente. Então, o que você pode fazer? Trabalhar com essas etiquetas. Olha, eu estou conversando com esse novo cliente, ele vai fazer um novo pedido. Olha, esse aqui só está com o pagamento pendente. Então, você vai pondo etiquetas em cada cliente. Como que eu vou pôr essa etiqueta? Eu vou colocar essa etiqueta na medida que eu faça um trabalho estratégico junto com a WhatsApp. Então, vamos combinar que nessa semana a gente vai tentar entrar em contato com os clientes que não vêm mais da nossa empresa há um ano. Então, o que a gente vai colocar? Uma etiqueta de clientes perdidos, clientes que estão há muito tempo sem falar com a gente, e a gente vai pôr essa etiqueta. Estou falando com eles. Aí eles querem voltar, tal. Aí ele está voltando como um novo cliente. Vai fazer um pedido. Então, é como se fosse um sistema que a gente fala de CRM, que o cliente vai percorrendo todos os caminhos do funil de vendas ou de uma estratégia de vendas que a gente tem montado. Nenhum cliente vai ser parecido ou vai ser igual ao outro, ele vai ser parecido. Então, a primeira coisa é a gente definir o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. Então, tem alguns clientes que a gente faz o seguinte, ó, vamos divulgar um pacote para esse público aqui, que esse público gosta de promoção. Então, perfeito. Aí vai tudo para os clientes de promoção. Individualmente, com o nome. Atualmente, existe o texto padrão, que a gente manda, oi, aqui é fulana, tal, 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 e manda para todo mundo. A gente tem que criar um texto padrão, mas esse texto padrão a gente cria para facilitar a vida do funcionário, mas esse texto padrão, nessa época de quarentena, ele tem que ser muito humanizado, muito com um relacionamento bem feito, não vir só com divulgação de produtos, a gente está no meio de uma quarentena. Então, as pessoas hoje, eu tenho alguns clientes que, inclusive, a gente fez uma estratégia com alguns clientes que gostavam de conversar e ir na loja e tal, de relacionamento relacionados à quarentena. Então, olá, é a fulana, como é que você está nessa quarentena? Nossa, a gente está com saudade de você, tá difícil, seu filho está na escola. A gente entra no que o cliente falou para a gente quando ele estava na loja. E a gente vai conversando, vai conversando, vai conversando. Depois vem, olha, a gente está aqui à disposição, a gente está com uma coleção nova, está com isso, está com aquilo. Então, você primeiro conversou, porque a pessoa ficou o dia inteiro lá em casa, sozinha, ou com algumas pessoas, ela quer conversar com outras. Você resolveu esse problema de solidão dela, deixou ela falar, conversou, para depois você pensar em vendas. Então, nesse período de quarentena, as pessoas estão carentes, estressadas. Então, se você conseguir trabalhar esse comportamento, ser um psicólogo no WhatsApp, tem dado muito resultado. E aí, só em último caso,
você venda. E tem aquele relacionamento que você faz, que o cliente desabafa, e aí você fala, nossa, não está no momento de eu vender. Então, ela desabafou. Aí eu ponho lá como cliente em prospecção, em andamento. No outro dia, olha, você melhorou, tal, 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 ó, queria te passar a nova coleção, tal, tal, tal. E aí a gente vende. Então, hoje, na quarentena, a gente está pensando mais no cliente do que na empresa. E aí, muita gente me pergunta, Vivi, se eu pensar assim, eu não vendo. Só que, se você pensar só em você, você vai continuar não vendendo. Então, hoje, para a gente atingir o cliente, a gente tem que pensar nele, pensar no próximo, e aí a gente consegue vender. Então, hoje, na realidade, eu falo isso desde antes da pandemia, meus clientes já sabem. O relacionamento vem antes da venda. A venda, ela tem que ser uma consequência, não aquela loucura para fazer uma venda. Então, tem tudo isso que a gente tem que analisar, tá? Então, assim, etiqueta os seus clientes, cria listas personalizadas. Tem um cliente, não é meu cliente, eu sou cliente dele no Boulevard, e um dia eu passei e ele estava tendo uma promoção na frente da loja. Falei, nossa, eu vou parar, porque é uma loja que eu amo, mas eu não tenho condições de comprar nessa loja. E há muito tempo eu fui, comprei os produtos, era sapato, comprei um monte de sapato que estava com uma promoção muito legal. E aí ele pegou, quis fazer meu cadastro. Eu falei, olha, nem adianta você fazer o meu cadastro, porque eu não sou seu cliente. Eu só vim por conta de uma promoção. Aí ele falou assim, não tem problema, você vai para a lista de clientes em promoção. Ah, eu falei, eu quero só ver, pode me cadastrar, eu quero ver como é que vocês vão trabalhar isso. Dito e feito, eu acompanho eles no Instagram, eles publicam lançamento, blogueira, novos sapatos, novos modelos, nunca chega para mim. Quando eles estão em promoção, uma vendedora que praticamente é ela que sempre me chama, ela vem e fala, Vivian, entrou a loja inteira em promoção, você não quer aproveitar? Então, assim, é uma coisa muito legal, por quê? Porque ele lembrou, ele fez a lista especializada, personalizada, e aí ele não manda para todo mundo, porque também tem esse problema. Se eu mandar a lista para todo mundo, o cliente que comprou há um tempo atrás e que adora a coleção, lançamento, ele vai se sentir assim ofendido de ter recebido o que ele comprou um tempo atrás, que era lançamento em promoção. Então a gente tem que ter essas listas diferenciadas, tá bom? Vamos para o próximo. Só envie mensagens para os clientes que autorizam. Desculpa. Isso é um ponto assim muito importante. Inclusive, está tendo até o desenvolvimento de uma lei que vai ter até tem alguns clientes que falam, eu queria uma ferramenta de WhatsApp automatizado. A gente ainda não comprou, porque ainda está saindo essa lei onde o cliente tem que autorizar por escrito que ele vai receber o seu WhatsApp. Então, existe isso, tá? Da mesma forma que é o e-mail marketing. Ele tem como se descadastrar e ele tem como te bloquear porque ele não te autorizou. Então, tomem cuidado com esse limite que vocês têm que fazer de negociação e de invasão num potencial cliente. Esse negócio de comprar listas ou compartilhar listas é muito problemático. O que é legal, por exemplo, às vezes você pega a listagem de um cliente, porque você está fazendo parceria com ele, e aí você fala para esse cliente que você manda uma mensagem falando, olha, esse contato, quem me passou foi a empresa X, que pediu para a gente falar com você sobre uma campanha assim, 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 assim. Você quer participar? E ponto. Você não tem que ficar depois mandando mensagem, porque o cliente talvez não autorize, tá? Então fiquem atentos com isso. Eu coloquei aqui para vocês o funil de vendas, para vocês entenderem que é a mesma coisa em qualquer lugar. O funil de vendas ele tem que aparecer, tá? Então, assim, a gente faz um trabalho junto com os clientes, e eu acho que é o que está dando resultado, principalmente nessa pandemia, é a prospecção. Nessa prospecção envolve esse relacionamento que eu falei, a proposta, que é muito engraçada, porque a maior parte quer fazer o fechamento da venda.
mas na hora que o cliente pede a proposta, a maioria dos vendedores entram tanto em pavor e acabam atrasando o envio da proposta. Por quê? Porque ele está tão acostumado a receber não, 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 ou nem retorno, que a hora que vem uma proposta, eu preciso responder o que, que é. Não, vamos pensar, por que, que você está prospectando o cliente? Como que você vai vender o produto para o seu cliente? Você vai mandar um link, não vai mandar um link, você vai mandar foto, para depois elaborar a negociação e fazer o fechamento. Então, antes de ir para o WhatsApp, defina tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu tenho até experiências minhas de empresas que divulgam. A hora que você fala, olha, eu quero esse produto. O WhatsApp leva 2 dias para me responder. Então, assim, não adianta trabalhar dessa forma. Você tem que estar apto para responder. E responder rápido, tá? Então, assim, como que a gente pode trabalhar? Em qualquer lugar que você for, vai ter organização, cadastro de clientes, saber as últimas compras que você fez. Então, eu consigo organizar esses clientes também por por aproximações de pedidos, por idades. Por exemplo, loja de sapato, sobra muito 35, seleciona os 35 e manda. Sobra muito escarpão, quem que gosta de escarpão? Sapatilha. Então, você precisa fazer uma organização dos seus clientes. Então, o que é legal? Renomear tanto para produtos, renomear no estágio de relacionamento que eu já falei para vocês, criar um sisteminha que vai facilitar o trabalho, tá? E não deixar nenhum cliente esperando, que essa é a principal função. Então, a gente tem até um cliente aqui que o WhatsApp, o Business, é usado por 2 pessoas. Então, o que acontece? Uma é das 9 até a 1 ou a 2, e a outra entra e continua. Então, eles fazem o trabalho. Se por um acaso essa pessoa que eu estou conversando, ela tenha feito a negociação com a da tarde, ela já deixa tudo escrito, olha, então a senhora quer isso, isso, isso e isso. Amanhã, a hora que a senhora resolver, entre em contato que a gente fecha o pedido. Ela não guarda a informação para ela. Ela simplesmente escreve no WhatsApp, porque é uma forma de mostrar e organizar para o cliente o que ele escolheu e para a pessoa que vai trabalhar depois com eles, tá? Então, isso é uma forma de organização de clientes. Uma outra coisa que é importante é você usar as redes a seu favor. O que é usar as redes a seu favor? Você pode trabalhar captação de leads. Então, o que é uma captação de leads? É você trabalhar alguma ferramenta, ou pode ser o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, uma landing page, um site, onde você vai ter que dar alguma coisa para os seus clientes, porque eles não vão entrar e escrever os dados deles à toa. Então, se você vende, por exemplo, alimentação saudável, organize o seu cardápio semanal com coisas rápidas e fáceis de fazer. Aí você monta um cardápio, coloca lá para baixar o e-book, tem que deixar o contato. E aí já entra para depois você falar com ele. Use gatilhos mentais. O que é gatilhos mentais? Gere uma necessidade. Por exemplo, sua semana organizada em 5 dias, em 3 horas. É um gatilho rápido. E isso chama atenção também, tá? O status do WhatsApp é muito bom de você trabalhar, é importantíssimo. E uma coisa que eu noto que todos os empresários têm que fazer, e é por aí que começa, é estabelecer a rotina de trabalho. É isso que interfere no resultado da empresa. Então, assim, é uma coisa assim que eu analiso bem na hora que eu estou falando com o cliente, porque se ele não tem organizado quem vai fazer cada coisa e números do que a gente quer até o final da semana, ele não consegue executar o trabalho. Então, em vários clientes, a gente chega e fala, olha, a gente vai parar um pouquinho, porque você não se organizou. Se você não se organizou, o nosso trabalho não vai fluir. Então, e nem o trabalho dos seus funcionários. Então, você precisa se organizar. E assim, não é uma coisa de outro mundo, não. Inclusive, a gente ficou, por exemplo, uma consultoria a manhã inteira organizando a agenda de um cliente, porque nem agenda ele tinha. Ele precisava se organizar para conseguir ver o que ele quer fazer
para depois passar para os funcionários. Então, a sua organização é fundamental para a estratégia, para a execução e para o resultado da sua empresa. Então, a sua organização, a sua rotina de trabalho é fundamental. Por exemplo, não adianta você começar a trabalhar, por exemplo, alguns que adoram trabalhar à noite. Tem gente que só funciona à noite, mas você não vai mandar um WhatsApp 7 horas da noite para um cliente. Você vai começar a mandar às 9, vai parar às 11, vai mandar às 2 e vai parar às 5, por exemplo. Você não manda o dia todo, a noite inteira, de acordo com a tua agenda. Você organiza de acordo com o geral. E agora, dentro desses espaços, você vai organizar a tua agenda. Então, isso é uma coisa assim que tem acontecido muito, que a gente fala assim, é o perfil empreendedor, é a rapidez e tal. Não, pera, não é um perfil empreendedor. O perfil empreendedor, ele organiza, ele sabe o que ele quer, ele traça metas e ele utiliza e estuda cada ferramenta para otimizar o máximo o alcance dos resultados. Então, assim, já sei que existe o WhatsApp Business, já sei que eu tenho que trabalhar com o cliente. Como eu vou dividir e como eu vou trabalhar esse cliente? Por quê? Se eu mando listas toda semana, praticamente todos os clientes recebem 4 vezes por mês a sua mensagem. Agora, se eu separar listas, vai ser muito melhor, porque o cliente, quando ele vê um anúncio, uma mensagem sua, você é realmente importante para ele ver, mas não é aquela coisa que toda semana ele sabe que você vai mandar. Então, por exemplo, eu já estive muito em lista de transmissão, que eu falo, mas gente, por que até essa semana, eu falei, como que esse cara me achou? O que ele faz? Ele me manda mensagem falando que ele está aberto até tal hora e que vende bebida normal. Eu nem bebo. Então, assim, por que ele me manda isso? Eu já bloqueei. Então, assim, isso acontece com todos os clientes. A gente simplesmente pega um telefone e começa a mandar mensagem, mas quem que é esse cara? Como que é esse cara? Então, quando a gente começa a pegar um telefone, eu preciso conhecer um pouquinho mais para conversar. Então, por isso que na pandemia, a gente tem trabalhado os nossos clientes, o WhatsApp com os nossos clientes, e não correndo muito atrás de clientes novos. É óbvio que a gente corre, mas a gente já tem um cadastro enorme que você não estava dando atenção. Agora é hora de dar atenção, tá? Então, assim, hoje, o que nós acreditamos aqui? Ó? Acreditar que tudo tem solução não é otimismo, é talento. Por quê? A gente escuta muito, mas essa pandemia, olha isso, ninguém quer comprar. O povo quer comprar. O povo quer comprar. Por isso que a gente voltou para a fase 1, pessoal. Eu fui ao shopping para trocar uma blusa do meu filho que a gente comprou lá atrás. O shopping estava lotado. Então, assim, e o povo estava gastando. Uma fila enorme para entrar na Decathlon, fila enorme para entrar na Renner, filas enormes para comprar. Então, assim, as pessoas querem comprar, querem consumir, querem passear. Então, o que a gente conseguir facilitar a vida dessas pessoas, ao mesmo tempo criar um relacionamento e acreditar que isso vai dar certo, funciona. Então, assim, eu tenho clientes que até a gente parou para analisar que todo mês a gente tinha uma bendita de uma meta para alcançar. E esse cliente, sempre a gente estimulava ticket médio, estimulava relacionamento no WhatsApp, relacionar várias coisas, e não se vendia aquilo que a gente queria, mas era uma meta que a gente estipulou a mais. Agora, na pandemia, só no WhatsApp, sem 3 funcionários e sem a loja aberta, porque a loja está entrando um a um para pegar o produto, eles conseguiram bater essa tal dessa meta. Aí a gente estava conversando, mas como que eles conseguiram fazer isso? Então, é uma coisa assim de você acreditar que tem solução e que você precisa bater aquela meta. Trabalharam que nem uns doidos, mas conseguiram, isso que é legal. Aí o que a gente teve que fazer? Por exemplo, o pessoal perguntava, quais modelos vocês têm? Ah, do quê? Disso aqui, de um item específico, de uma linha. Então, para facilitar, não vamos pegar aquele monte de foto, pega um vídeo, já grava e manda. Ah, como é que eu faço para medir isso para eu comprar a tal da capa do sofá? Então faz um vídeo ensinando como é que mede o sofá certinho. Aí fez um vídeo. Então facilitou muito as respostas. Por quê? Porque a gente conseguiu parar no meio dessa pandemia e falar como que a gente consegue bater a meta sem estressar todo mundo, porque tá todo mundo cansado.
Então, assim, o que geralmente o povo pergunta? Tá perguntando, eu lembro que na reunião eram uns 5 itens. Então, então vamos gravar vídeo rápido. Não dá para contratar gente, não dá para fazer nada. Então, vamos fazer do celular. Manda. Ah, então tá. A pessoa olha, gostei desse aqui. Você pode, por favor, circular qual você gostou? Aí a pessoa já vinha com o círculo. Isso aí já servia de pedido para ir para a expedição. Então, assim, são coisas que dá para fazer, só que a gente tem que ter. A gente fala que não é o otimismo, mas a gente precisa acreditar e fazer a coisa acontecer. Então, assim, são coisas simples do WhatsApp, mas essa separação de lista, esse trabalho rotineiro, essa conversa que a gente tem, fecha vendas. Sempre pensa assim, eu preciso vender, mas a venda tem que ser consequência de um relacionamento que eu vou ter com o cliente. Tá bom? Hoje é isso que eu queria passar para vocês. Aí tá meu contato. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Vivian, muito obrigada pelas suas informações. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Só com relação à Valquíria Prado, ela perguntou o seguinte: para enviar a lista de transmissão, qual que é a melhor forma para pedir autorização das pessoas? Por telefone, por e-marketing? Tinha alguma estratégia a ser usada sobre isso? Tá, a lista de transmissão, ela é formada por esse tempo de relacionamento com o cliente. Ela é a última... Hoje, muita gente usa a lista de transmissão como o primeiro item. E ela não é o primeiro item, ela é o último item que a gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer essas várias listas, esse relacionamento com o cliente, e só vai para a lista de transmissão aquele cliente que realmente a gente sabe que vai gostar de receber as nossas informações. Por quê? Porque a lista de transmissão é mais genérica. O pessoal já manda para aquele monte de cliente. E outra, o cliente tem que gostar muito de você, porque se ele não tiver com o teu nome cadastrado no celular, ele não vai receber a lista, não vai receber o que você está promovendo. Então, a lista de transmissão, ela é construída em campanhas, igual eu falei, por exemplo, na landing page, que deixa o contato para a pessoa entrar em contato para liberar. Dentro da loja, olha, a gente tem isso, os produtos que a gente manda semanalmente ou mensalmente, você quer participar? Quero. Então, ele tem que autorizar. Então, pense como a lista de transmissão, o último item. Então, num mês, se você trabalhar 10 contatos por dia, você vai trabalhar 200 contatos, já dá para montar a primeira lista de transmissão, baseado na resposta desses 200 contatos. Entendeu? Entendi. Obrigada, viu? Inclusive, ela tinha uma outra pergunta, mas você complementou com a resposta. Tá. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem material dessa videoaula, é só entrar em contato conosco pelo e-mail cursos@sirp.com.br ou pelo nosso WhatsApp 991982405 ou pelo telefone fixo 3512-8141, que aí nós vamos estar enviando esse material que a Vivian preparou para vocês. Inclusive, eu quero também convidá-los, amanhã nós teremos uma outra videoaula, às 9 horas da manhã, nós vamos falar como capacitar a equipe de vendas na retomada das atividades. Então, fiquem ligadinhos que a Associação Comercial está fazendo diversas videoaulas com diversos temas interessantes para atingir todos os nossos empresários, todos os segmentos. Vivian, eu quero agradecer imensamente você ter disponibilizado. A Vivian é uma das nossas facilitadoras do Educação Empresarial, que é um departamento da ACI. Nós fazíamos curso presencial e agora, com relação à pandemia, a gente está fazendo as videoaulas. Então, confirmem e verifiquem sempre nossas redes sociais, tanto o Facebook, Instagram da Associação Comercial, que a gente disponibiliza todo o conteúdo que nós vamos ter durante o mês. Então, eu quero que vocês, realmente, se tiver mais alguma pergunta, pode deixar em inbox, que depois a Vivian também responde. Tá bom? Vivian, você quer fazer alguma consideração final? Não, só quero agradecer, quero pedir para todo mundo ter fé e vamos embora, vamos vender, vamos pensar numa forma, sempre uma estratégia. Nunca, até tem que entender que nunca é a estratégia que vai permanecer ao longo do tempo, a gente sempre tem que mudar e sempre tem que pensar em alguma coisa nova, tá bom? Sem dúvida, Vivian. Obrigada mais uma vez. A Associação Comercial está de portas abertas a todos os nossos empresários. Conheçam os nossos benefícios através do nosso site www.acirp.com.br e aguardem os nossos próximos eventos. Muito obrigada, Vivian, mais uma vez. Fiquem com Deus. Obrigada.
Tchau, gente.